Minha filha, o que eu vou contar agora nunca contei para ninguém. Eu tinha 70 anos e ainda era virgem. É isso mesmo que você ouviu. Virgem, aos 70 anos. Casada por 45 anos, viúva há 2 e virgem. Você deve estar pensando que eu tô ficando caduca, né? Mas é a pura verdade. E o pior, ou melhor, é o que eu fiz depois que descobri a verdade sobre meu casamento. Porque aos 70 anos, minha filha, eu decidi que ia viver tudo o que não vivi. E foi muito mesmo. Meu nome é Rosa Maria dos Santos. Nasci em Óbidos, interior do Pará. Hoje tenho 72 anos e moro em Santarém, numa casinha simples perto do mercado. Quem me vê na feira comprando farinha ou peixe, uma senhora de cabelo branco e passos lentos, nem imagina a história que carrego dentro de mim. Uma história que começa com muita dor, mas termina, graças a Deus, com uma alegria que eu nunca pensei que ia conhecer nessa vida. Cresci numa família muito religiosa, daquelas que ia para a igreja todo santo dia. Meu pai era pastor evangélico, daqueles bem rígidos, que via pecado em tudo. Minha mãe era católica fervorosa, mas dentro de casa, quem mandava era ele. Vivíamos como se estivéssemos sempre sendo vigiados por Deus. Um Deus bravo, que só estava esperando a gente fazer alguma coisa errada para castigar. Na nossa casa não entrava televisão. Coisa do diabo, dizia meu pai. Rádio só podia ouvir programa religioso. Música, então, nem se fala. Uma vez trouxe da escola uma música que a professora tinha ensinado, uma cançãozinha boba de criança, e apanhei com a vara de goiabeira por cantoria mundana. As meninas da minha época, pelo menos as da minha família e da igreja, eram criadas para ser esposas e mães. A gente aprendia a cozinhar, a costurar, a cuidar de casa, a obedecer. Principalmente a obedecer. Primeiro ao pai, depois ao marido. O homem era a cabeça da família. Isso era repetido pra gente todo santo dia. Casei aos 25 anos, já estava ficando velha, segundo minha mãe, que tinha casado aos 15. João Batista, meu marido, tinha 35. Era amigo do meu pai, frequentava a nossa casa para estudar a Bíblia. Um dia, meu pai me chamou na sala e disse que João tinha pedido minha mão. Não me perguntou se eu queria, simplesmente me informou que o casamento seria em 3 meses. Não me entendam mal. João não era um homem ruim. Era quieto, trabalhador, respeitado na igreja. Nunca bebeu, nunca jogou, nunca me bateu. Esses eram os requisitos para ser um bom marido na minha época. Amor? Isso não entrava na conta. A gente aprendia que o amor vinha com o tempo, com a convivência. Ou então que o amor não era importante, que o respeito e o temor a Deus eram o que mantinha um casamento. O problema é que, antes do casamento, ninguém me explicou nada sobre o que acontece entre um homem e uma mulher. Nada. Na minha casa não se falava dessas coisas. Quando fiquei mocinha e tive a primeira menstruação, aos 13 anos, achei que estava morrendo, que tinha me machucado. Corri chorando para minha mãe, que só disse: "Isso é a cruz que toda mulher carrega. Arrume um pano e não fale disso com ninguém, principalmente com homens. É vergonha de mulher, cruz de mulher, vergonha de mulher." Essas palavras ficaram gravadas na minha cabeça. Na época de casar, a única orientação que recebi foi da minha mãe, na véspera do casamento. Seja obediente ao seu marido em tudo. Tudo mesmo. Quando ele quiser, você sabe, feche os olhos e pense em Jesus. E foi assim, com essa preparação, que fui para o altar. Vestido branco, véu, grinalda, tudo como mandava o figurino. A igreja cheia, o coral cantando, meu pai me entregando a João no altar. Me lembro de tremer de nervoso na hora de dizer o sim. Não era de amor, era de medo. Medo do desconhecido, do que ia acontecer naquela noite. A lua de mel foi em Alter do Chão, numa pensãozinha simples perto da praia. Na primeira noite, depois de um jantar onde mal tocamos na comida de tanto nervoso, fomos para o quarto. João me beijou, nosso primeiro beijo de verdade, pois antes do casamento só tinha dado um selinho na porta da minha casa. Depois pediu para eu ir ao banheiro e vestir a camisola que minha mãe tinha colocado na mala. Quando voltei, ele estava de pijama, sentado na cama, com a Bíblia na mão.
Achei estranho, mas quem era eu para questionar? Ele leu um trecho sobre Adão e Eva, fechou o livro e se deitou ao meu lado. Vamos tentar, ele disse, com uma voz estranha que eu nunca tinha ouvido antes. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu, ou melhor, o que não aconteceu naquela noite. Só posso dizer que depois de algumas tentativas frustradas, João se levantou, foi para o banheiro e voltou dizendo que estava nervoso, que era normal para recém-casados, que íamos tentar outra vez quando estivéssemos mais à vontade. Eu, na minha inocência, acreditei. Afinal, o que eu sabia da vida? Nada. Achei até que era castigo de Deus por algum pecado que eu tinha cometido sem saber. Depois daquela noite, as tentativas foram ficando mais raras. Sempre com a mesma desculpa. Cansaço, estresse do trabalho, dor de cabeça. E quando aconteciam, nunca passavam das mesmas tentativas frustradas. É a vontade de Deus, João dizia. Talvez ele não queira que tenhamos filhos agora. Filhos. Com o tempo, comecei a me perguntar se algum dia teria filhos. As mulheres da igreja, minhas cunhadas, minha mãe, todas perguntavam quando vinha o primeiro bebê. A pressão era tanta que comecei a inventar desculpas. Estamos tentando, dizia eu. Deus vai mandar na hora certa. Os anos foram passando. 1 ano, 2, 5, 10. As perguntas foram diminuindo. As pessoas começaram a me olhar com pena. Mulher estéril, eu ouvia elas cochicharem nas reuniões de senhoras da igreja. Eu mesma comecei a acreditar nisso. Que era estéril, que tinha algo errado comigo. João arrumou um emprego em Santarém e nos mudamos para lá. Longe da família, das perguntas, dos olhares de pena. Começamos uma vida nova. Ele como contador numa loja de materiais de construção, eu como dona de casa. Na igreja nova, ninguém conhecia nossa história. Quando perguntavam sobre filhos, João respondia rápido. Deus não quis nos abençoar dessa forma. E assim, entre orações, trabalho e o dia a dia, foram passando os anos. Anos que viraram décadas. E nosso casamento continuou igual. Dormíamos na mesma cama, eu de um lado, ele do outro. Nada além disso. Aos poucos fui me acostumando. Achava que era assim mesmo, que nem todo casal tinha aquela intimidade que a gente ouvia falar ou via nas novelas, que eu só assistia escondido quando ia na casa da minha amiga Fátima. Ou então, que havia algo errado comigo, que eu não era atraente o suficiente, que não sabia como ser mulher de verdade. A vida seguia seu curso. A gente envelhecia. João começou a ter problemas de pressão alta, depois do coração. Eu cuidava dele como uma enfermeira dedicada. Era minha obrigação de esposa, não era? Na saúde e na doença, dizia o juramento. E assim foram se passando os anos, um atrás do outro, sem que eu percebesse que estava perdendo algo, que estava sendo enganada, que aquela não era a vida que eu merecia viver. Até que, há 2 anos, João teve um AVC. Foi rápido. Estava tomando café da manhã, reclamando do calor, quando de repente deixou a xícara cair e caiu também, ali na minha frente. Chamei socorro, mas quando a ambulância chegou, já não havia mais o que fazer. De repente, eu estava viúva, sozinha pela primeira vez na vida, aos 70 anos. E foi aí, organizando as coisas dele depois do enterro, que encontrei a caixa no fundo do guarda-roupa. A caixa que mudaria tudo. A caixa que me faria descobrir que aos 70 anos eu ainda era virgem. E que me daria coragem para finalmente começar a viver. Nasci em Óbidos, interior do Pará. Meu pai era pastor evangélico, minha mãe católica fervorosa. Já imagina a confusão. Não podia usar calça, não podia cortar cabelo, não podia olhar homem nos olhos. Com 15 anos, nem sabia como criança nascia. Achava que era pela barriga mesmo, que Deus abria. Sexo. Essa palavra não existia. Era coisa feia, pecado da carne, tentação do demônio. Quando fiquei mocinha, minha mãe disse: "Isso é cruz de mulher, aguenta calada." Nem explicou o que era. Casei sem saber nada. Nada. Óbidos é uma cidadezinha pequena, bem na beira do rio Amazonas, dessas que parece que o tempo parou. Quando eu era criança, lá pelos anos 50, nem luz elétrica direito tinha. A gente usava lamparina de querosene à noite,
O chão da nossa casa era de cimento queimado, bem liso, que minha mãe passava pano todos os dias para manter limpo. Nossa família era conhecida na cidade toda. Meu pai, pastor Jeremias, tinha uma igreja pequena, mas importante, a Assembleia dos Fiéis de Cristo. Era um homem alto, magro, sempre de terno preto, mesmo no calor do Pará, com uma Bíblia grande debaixo do braço. Quando ele andava pela rua, as pessoas abaixavam a cabeça, com respeito ou medo, nunca soube dizer. Em casa, a palavra dele era lei. Ninguém ousava discordar, nem mesmo minha mãe. Ela era católica desde pequena, mas quando casou com meu pai, teve que deixar a igreja católica e seguir a religião dele. Mesmo assim, escondido, ela rezava o terço toda noite, embaixo das cobertas. Eu via, mas sabia que não podia contar para o meu pai. Rosa Maria, ela dizia baixinho, reza comigo, mas não conta para o teu pai. E eu rezava, porque tinha medo do Deus bravo do meu pai, mas também do inferno que minha mãe dizia que existia. Nossa casa parecia mais uma igreja do que um lar. Tudo era proibido. Televisão? Nem pensar. Aparelho do diabo. Meu pai gritava. Rádio só para ouvir pregação e hinos. Revistas e jornais passavam pelo crivo dele antes de entrar em casa. As regras para mim e minhas duas irmãs mais novas eram ainda mais rígidas. Nossos vestidos tinham que passar do joelho. Meu pai media com uma régua. As mangas sempre compridas, mesmo no calor de 40 graus do Pará. Cabelo não podia cortar nunca. Cabelo da mulher é sua glória, ele dizia, citando a Bíblia. O meu já batia na cintura, pesado, quente, mas nem pensar em reclamar. Maquiagem? Jamais. Uma vez, aos 14 anos, passei um batom clarinho que ganhei escondido de uma colega da escola. Meu pai me viu chegando em casa, me arrastou para o banheiro e esfregou minha boca com bucha e sabão até sangrar. Tá parecendo mulher da vida, ele gritava enquanto eu chorava. Na escola, eu era a menina estranha. Não podia participar das festas juninas, porque meu pai dizia que era festa pagã. Não podia ir ao aniversário dos colegas, porque tinha música do mundo. Nas aulas de educação física, usava saia comprida, enquanto as outras meninas usavam short. Vivia isolada, com vergonha. Mas o pior mesmo era a ignorância. Ninguém me explicava nada sobre o corpo, sobre a vida. Quando fiquei menstruada pela primeira vez, aos 13 anos, achei que estava morrendo. Vi aquele sangue e comecei a chorar desesperada, pensando que tinha me machucado. Corri para minha mãe, tremendo de medo. Ela me olhou com uma cara triste e disse apenas, chegou tua cruz, filha. Toda mulher carrega essa cruz desde Eva. É o castigo por causa do pecado. Pega esse pano, se limpa e não fala disso com ninguém, principalmente com homens. É vergonha de mulher. Foi tudo o que ela me disse. Não explicou o que estava acontecendo com meu corpo, por que vinha todo mês, nada. Fiquei anos achando que estava sendo castigada por algum pecado que nem sabia que tinha cometido. Sobre como as crianças nasciam, então, era um mistério completo. Na escola, quando tinham aquelas aulas sobre corpo humano, meu pai assinava um papel me tirando da sala. Minha filha não precisa saber dessas indecências, ele dizia para a professora, que só balançava a cabeça. Lembro de uma vez, devia ter uns 15 anos, que perguntei para minha mãe como os bebês vinham ao mundo. Ela ficou vermelha, olhou para os lados como se alguém pudesse ouvir e sussurrou. Deus coloca na barriga da mãe quando ela se casa. Depois, na hora certa, a parteira abre a barriga e tira. E foi embora. Não falou mais nada. Eu acreditei. Achava que a parteira abria a barriga da mulher como quem abre um pacote, tirava o bebê e depois fechava de novo. Por isso que as mulheres tinham aquela cicatriz na barriga. Pelo menos era o que eu pensava, que era a cicatriz de todo mundo. As outras meninas da cidade, mesmo vivendo no interior, sabiam mais do que eu. Algumas até tentavam me contar no banheiro da escola ou quando a professora não estava olhando, mas eu tapava os ouvidos. É pecado falar dessas coisas, eu dizia, repetindo o que meu pai falava em casa.
E assim fui crescendo, na mais completa escuridão sobre meu próprio corpo. Às vezes eu tinha curiosidade, é claro. Sou de carne e osso. Via os casais de namorados se beijando escondido no porto da cidade e sentia uma coisa estranha, um calor, uma vontade que nem sabia explicar. Mas logo vinha a culpa. Meu pai dizia que até o pensamento era pecado. Deus vê tudo, até o que se passa na tua cabeça, ele pregava. Eu tinha medo até dos meus sonhos. A igreja ocupava todo o nosso tempo. Culto de manhã cedo antes da escola. Culto à noite, todo dia. Aos domingos, o dia inteiro na igreja, das 8 da manhã às 8 da noite, com pequenas pausas para comer. A gente não tinha vida fora daquelas paredes, não conhecia outro mundo. E aí, quando eu já estava com 25 anos, considerada quase uma solteirona, em Óbidos, apareceu João Batista. Ele tinha 35 anos, era da mesma igreja que nós, mas de Santarém, uma cidade maior ali perto. Veio para um retiro espiritual e ficou hospedado na casa do pastor, meu pai. João Batista era diácono da igreja em Santarém, muito respeitado, conhecia a Bíblia de cor e salteado. Tocava acordeão nos cultos, tinha um emprego bom como contador na prefeitura. E o mais importante para meu pai, era solteiro e temente a Deus. Nunca vou me esquecer daquela noite. Meu pai me chamou no quartinho que servia de escritório dele. João Batista estava lá, sentado na cadeira, com as mãos cruzadas no colo, olhando para o chão. Meu pai sorria, coisa rara. Rosa Maria, o irmão João Batista pediu tua mão em casamento, e eu, como teu pai, já dei minha bênção. Vocês vão se casar daqui a 3 meses. Não me perguntaram se eu queria, se eu gostava dele, nada. Era um acordo entre homens, como se eu fosse uma propriedade sendo negociada. João Batista mal tinha falado comigo, só alguns bom dia e Deus te abençoe durante o café da manhã. Mas quem era eu para questionar? Na nossa igreja, a palavra do pai era sagrada. E além disso, eu já estava ficando velha para casar, já tinham começado os comentários na cidade. A filha do pastor Jeremias vai ficar para a titia, diziam. Ser solteira era quase uma maldição na nossa comunidade. Então aceitei. Ou melhor, não tive escolha. Durante os 3 meses até o casamento, João Batista veio visitar aos domingos, sempre acompanhado de alguém da igreja. Nunca ficamos sozinhos, nunca conversamos de verdade. Ele falava com meu pai sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre política. Eu servia o café e ficava quieta, como uma boa menina obediente. E foi assim, sem amor, sem conhecer o homem com quem ia passar o resto da vida, sem saber absolutamente nada sobre casamento, sobre sexo, sobre intimidade, que eu me casei. Aos 25 anos, mais inocente que uma criança de hoje em dia, pura como a água e completamente despreparada para o que viria depois. Com 25 anos me casaram com João Batista. Ele tinha 35, amigo do meu pai, diácono da igreja. Nunca tínhamos ficado sozinhos antes do casamento. Na lua de mel, em Alter do Chão, eu tremendo de medo, ele disse: Rosa, vamos tentar. Tentou alguma coisa, não conseguiu, disse que era nervoso. É normal, Deus tem um tempo para tudo. Passaram-se meses, anos. Ele sempre com desculpa, cansado, doente, não era a hora. Eu achando que o problema era comigo, que eu não era bonita, não sabia agradar. 45 anos assim. Dormindo do lado dele, achando que casamento era isso mesmo. O casamento foi marcado para 3 meses depois daquela conversa no escritório do meu pai. Nem noivado direito teve. João Batista me deu uma aliança simples, sem pedra nem nada, que comprou na cidade mesmo. Minha mãe e minhas tias costuraram meu vestido, branco, é claro, com mangas compridas e gola alta. Era bonito, dentro do que se podia naquela época. Durante esses 3 meses, quase não vi João Batista. Ele voltou para Santarém depois do retiro e só apareceu 2 vezes antes do casamento. Nas 2 vezes, jantou com meu pai. Conversaram sobre a Bíblia e sobre a igreja, enquanto eu servia café e ficava calada, como uma boa moça devia fazer. Nunca ficamos sozinhos, nunca conversamos de verdade. Na véspera do casamento, minha mãe me chamou no quarto para a conversa. Já era noite,
Ela sentou na beirada da minha cama e, olhando para o chão, começou a falar baixinho. Rosa Maria, amanhã você vai ser mulher de João Batista. Uma esposa cristã deve ser submissa ao marido em tudo. Tudo mesmo. Quando ele quiser, você sabe, você deve obedecer. Vai doer na primeira vez, mas faz parte da cruz da mulher. Feche os olhos, pense em Jesus e aguente calada. Logo passa. É assim que se faz filhos. Foi tudo o que ela me disse sobre a noite de núpcias. Eu continuava sem entender direito o que aconteceria. Sabia que tinha algo a ver com fazer filhos, mas o que exatamente? Como? Por onde? Nada disso me foi explicado. Fui para o altar mais inocente que muita criança de hoje em dia. O casamento foi na igreja do meu pai, cheia de gente de Óbidos e alguns parentes de João Batista que vieram de Santarém. Lembro que tremia tanto na hora de dizer o sim que quase deixei cair a aliança. Não era de emoção, era de medo mesmo. Medo do desconhecido, de deixar a casa dos meus pais, de ir morar numa cidade maior com um homem que eu mal conhecia. Depois da cerimônia, teve um pequeno almoço na casa dos meus pais. Nada de festa com dança e música, isso seria mundano. Só comida simples, refrigerante e bolo. Às 14h, pegamos o barco para Santarém e de lá outro barco menor para Alter do Chão, onde passaríamos a lua de mel. Alter do Chão era, e ainda é, um lugar muito bonito, com aquela praia de água doce, a areia branca, cercada de floresta. Hoje virou ponto turístico, mas naquela época era só um lugarzinho tranquilo, onde algumas famílias de Santarém tinham casas de veraneio. João Batista conseguiu emprestada a casa de um irmão da igreja, um chalé simples de madeira, bem perto da praia. Chegamos já no final da tarde. Eu arrumei nossas coisas enquanto João Batista foi comprar comida para os 3 dias que ficaríamos lá. Preparei um jantar simples, arroz, feijão, peixe frito. Comemos quase em silêncio, ele falando às vezes sobre a viagem, sobre o tempo, sobre a casa. Eu só respondia sim e não, de cabeça baixa. Depois do jantar, João Batista disse que ia tomar banho. Fiquei na sala, sentada, de mãos suadas, coração disparado. Quando ele voltou, estava de pijama, calça comprida e camisa de botão. Pediu que eu fosse me trocar também. No banheiro, tirei meu vestido e coloquei a camisola que minha mãe tinha colocado na mala. Era de algodão branco, comprida até os pés, sem nenhum enfeite. Olhei-me no espelho, vi meu rosto assustado e rezei pedindo força para aguentar o que viria. Quando voltei para o quarto, João Batista estava sentado na beira da cama, com uma Bíblia aberta nas mãos. Pediu que eu sentasse ao lado dele e leu um trecho sobre o casamento, sobre como a mulher deve ser submissa e o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Depois, fechou o livro, colocou-o na mesinha de cabeceira e apagou a lamparina. No escuro, senti o colchão afundar quando ele se deitou ao meu lado. Senti sua mão no meu braço, depois na minha cintura. Estava tremendo tanto que meus dentes batiam. Rosa, vamos tentar, ele sussurrou. E tentou. Não vou entrar em detalhes, mas dizer que foi estranho é pouco. João Batista parecia nervoso, desajeitado. Fez algumas tentativas, mas nada aconteceu de verdade. Após alguns minutos desconfortáveis, ele se afastou, sentou na beira da cama e ficou de costas para mim. Desculpe, ele disse baixinho. Estou cansado da viagem, nervoso. É normal no começo. Deus tem seu tempo para tudo. E foi dormir, de costas para mim, sem dizer mais nada. Fiquei acordada boa parte da noite, confusa, achando que eu tinha feito algo errado, que não tinha sido boa esposa logo na primeira noite. Os outros 2 dias em Alter do Chão foram parecidos. Durante o dia, caminhávamos pela praia, conversávamos um pouco sobre coisas sem importância, como o tempo ou a comida. À noite, João Batista tentava novamente cumprir seu dever de marido, mas sempre sem sucesso. Sempre com a mesma desculpa. Cansaço, nervosismo, é normal no começo. Quando voltamos para Santarém, para a casa que seria nosso lar, uma casinha simples de madeira num bairro afastado, achei que as coisas melhorariam.
que com o tempo, João Batista superaria o nervosismo e nosso casamento seria normal, como eu imaginava que eram os outros. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e nada mudava. As tentativas foram ficando mais raras. João Batista sempre tinha uma desculpa. Estava cansado do trabalho, com dor de cabeça, preocupado com as contas, ou então dizia que não era o momento certo. No começo, eu me perguntava o que estava fazendo de errado. Será que não era bonita o suficiente? Será que não sabia como agradar um homem? E como saberia se ninguém nunca tinha me ensinado nada? Depois de um tempo, comecei a achar que o problema era comigo, que eu devia ter algum defeito, algum problema que não sabia, ou que talvez fosse castigo de Deus por algum pecado que eu nem sabia que tinha cometido. A vergonha me impedia de falar sobre isso com qualquer pessoa. Na igreja, quando as mulheres mais velhas perguntavam quando viria o primeiro filho, eu desviava o assunto, dizia que estávamos esperando o momento certo, que Deus dá filhos quando quer. Com o tempo, pararam de perguntar, mas os olhares de pena continuavam lá. João Batista era um bom homem em muitos aspectos. Nunca me tratou mal, nunca gritou comigo, nunca deixou faltar nada em casa. Trabalhava duro como contador, era respeitado na igreja e na cidade, mas nunca foi um marido de verdade. Nunca me fez mulher, nunca me deu filhos. Assim se passaram os anos, um após o outro, sem grandes mudanças, dormindo na mesma cama, lado a lado, sem nunca nos tocarmos de verdade. Eu me acostumei. Achei que era assim mesmo, que talvez outros casais fossem assim também, mas ninguém falava sobre isso. Ou então que havia algo errado comigo, alguma coisa que eu nunca saberia. 45 anos se passaram assim. Uma vida inteira dormindo ao lado de um homem que nunca foi realmente meu marido. Até que 2 anos atrás, João Batista morreu de repente. E foi depois da morte dele que eu descobri a verdade sobre nosso casamento. Uma verdade que mudaria tudo. João morreu há 2 anos, AVC. Quando fui limpar as coisas dele, achei uma caixa no fundo do guarda-roupa. Exames de 1975 antes do nosso casamento. Impotência irreversível, ele sabia, sempre soube. Tinha outro papel, carta do Padre Antônio dizendo que casamento é união espiritual, não carnal. O padre sabia também. Me casaram sabendo que eu nunca... Sabe o que é descobrir aos 68 anos que viveu uma mentira? Que te roubaram o direito de ser mulher? Chorei por uma semana. Depois, decidi. Ia viver. João e eu vivemos juntos por 45 anos. Não foram anos ruins, se você pensar bem. Ele nunca me tratou mal, nunca me ofendeu, nunca deixou faltar nada em casa. Era um bom homem, em muitos sentidos. Trabalhador, honesto, respeitado por todos em Santarém. Íamos à igreja juntos todos os domingos, participávamos da comunidade, tínhamos uma rotina tranquila. Mas também não eram anos completos. Tinha esse vazio entre nós dois, esse assunto que nunca falávamos, esse quarto escuro que fingíamos não ver. Nos últimos anos, nem tentávamos mais. Dormíamos de costas um para o outro, cada um no seu canto da cama, como 2 estranhos que dividiam o mesmo teto. O tempo foi passando e fui aceitando que era assim mesmo, que talvez todos os casamentos fossem assim depois de tantos anos. Ou que havia algo errado comigo que eu nunca saberia o quê. Me convenci que era a minha cruz, como minha mãe dizia. A cruz que toda mulher carrega. Nos últimos anos, a saúde de João foi piorando. Tinha pressão alta, problema no coração. Tomava remédios todo dia. Mesmo assim, continuava trabalhando como contador, mesmo já aposentado. Dizia que trabalho era o que mantinha um homem vivo. Foi numa manhã de segunda-feira. Ele estava tomando café, como sempre fazia. Pão com manteiga, café preto, sem açúcar. De repente, a xícara caiu da mão dele. Depois, ele também caiu. Assim, na minha frente, sem aviso. Corri para o telefone, chamei a ambulância. Os vizinhos vieram ajudar. Mas quando o socorro chegou, já não tinha mais o que fazer. João tinha partido. O enterro foi como ele gostaria. Simples.
com os amigos da igreja, os colegas de trabalho, os vizinhos. O pastor falou sobre a vida dele, sobre sua dedicação a Deus, sobre como tinha sido um bom cristão. Eu sentada na primeira fila, de preto, olhos secos. Não conseguia chorar. Sentia uma mistura de tristeza e alívio. Será que é pecado sentir alívio quando o marido morre? Os dias seguintes foram um borrão. Pessoas vindo e indo, trazendo comida, oferecendo ajuda, fazendo perguntas sobre seguro, sobre papéis, sobre coisas que eu mal entendia. Eu agradecia, assinava o que precisava assinar, e quando todos saíam, ficava sentada na sala, olhando para o lugar vazio na poltrona onde João sempre sentava. Depois de 2 semanas, quando a poeira baixou, comecei a organizar as coisas dele. Não tinha muita coisa. Algumas roupas, poucos sapatos, uma coleção de livros religiosos, papéis do trabalho. João nunca foi homem de ter muitos pertences. Foi quando cheguei ao fundo do guarda-roupa. Atrás das caixas de sapatos, escondida num canto escuro, tinha uma caixa de madeira, dessas pequenas, que parecia muito antiga. Nunca tinha visto antes. Estava trancada com um cadeadinho. A chave estava em um envelope colado embaixo da caixa, como se ele quisesse que alguém a encontrasse, mas só depois que não estivesse mais aqui. Quando abri aquela caixa, meu mundo mudou para sempre. Dentro tinha papéis amarelados pelo tempo. O primeiro que peguei era um exame médico de um doutor de Belém, datado de março de 1975, 3 meses antes do nosso casamento. O nome do médico eu não conhecia, mas o diagnóstico estava bem claro, mesmo com palavras difíceis que tive que ler várias vezes para entender. Impotência irreversível devido a traumatismo na infância. Paciente apresenta incapacidade permanente para manter ereção e realizar ato sexual. Li e reli, tentando entender o que aquilo significava. Aos poucos, a verdade foi se formando na minha cabeça como peças de um quebra-cabeça. João sabia. Antes de casar comigo, ele já sabia que nunca poderia ser um marido de verdade, que nunca poderia me dar filhos, que nunca poderíamos ter aquela intimidade que eu, na minha inocência, nem sabia direito o que era, mas sabia que faltava. Tremendo, continuei examinando os papéis. Havia outros exames, todos confirmando o mesmo diagnóstico. E então, encontrei algo que me deixou sem ar. Uma carta do Padre Antônio, o mesmo que celebrou nosso casamento. A carta era dirigida a João, datada de abril de 1975, 2 meses antes do nosso casamento. Meu filho João Batista, começava a carta. Após muita oração e reflexão sobre sua situação, acredito que o Senhor me iluminou com uma resposta. Seu desejo de constituir um lar cristão é louvável, e a jovem Rosa Maria parece ser uma esposa ideal para um homem de fé como você. Lembre-se que o matrimônio é, acima de tudo, uma união espiritual, não apenas carnal. Muitos casamentos abençoados por Deus se baseiam no companheirismo e na fé compartilhada, não nas relações físicas que, como nos ensina São Paulo, são apenas uma parte menor do sacramento. Sugiro que, após o casamento, você explique sua condição à Rosa Maria. Como boa cristã, tenho certeza de que ela compreenderá e aceitará esta cruz como parte do plano de Deus para vocês. A carta continuava, mas eu não conseguia ler mais. Minha visão estava embaçada pelas lágrimas que agora corriam livremente pelo meu rosto. O padre sabia. O padre sabia. Aquele mesmo homem que abençoou nossa união, que nos deu conselhos sobre como formar uma família cristã, sabia que João não podia ser um marido de verdade, e mesmo assim incentivou o casamento. Explique sua condição a Rosa Maria, dizia a carta. Mas João nunca explicou, nunca me contou a verdade. Preferia me deixar acreditar que o problema era comigo, que eu não era mulher o suficiente, que não sabia como agradá-lo. Por 45 anos, guardou esse segredo, me fazendo viver uma mentira. A raiva veio depois. Uma raiva que nunca tinha sentido antes. Raiva de João, por me enganar durante toda uma vida. Raiva do Padre Antônio, por ser cúmplice nessa farsa.
Raiva da igreja, que valorizava tanto a aparência de um bom casamento cristão que não se importava em sacrificar a vida e a felicidade de uma mulher inocente. Raiva dos meus pais, que me criaram na ignorância e me entregaram a um homem que mal conhecia. E, principalmente, raiva de mim mesma por ter sido tão inocente, tão obediente, tão cega. Passei uma semana chorando. Chorava de manhã, de tarde, de noite. Chorava lavando louça, chorava tomando banho, chorava antes de dormir. Chorava por tudo que tinha perdido, por todos os anos desperdiçados, por todos os filhos que nunca tive, por todas as noites de amor que nunca conheci. Até que um dia acordei e as lágrimas tinham secado. No lugar delas, havia uma certeza, forte como nunca tinha sentido antes. Eu tinha 68 anos. Era viúva, virgem, e pela primeira vez na vida, livre para fazer minhas próprias escolhas. Olhei no espelho e vi uma mulher com cabelos brancos, rugas no rosto, olhos vermelhos de tanto chorar. Mas também vi uma mulher que ainda estava viva, que ainda podia sentir, que ainda podia viver. Naquele momento, fiz uma promessa a mim mesma. Não ia perder mais nem um dia da vida que me restava. Ia descobrir tudo que nunca soube, sentir tudo que nunca senti, viver tudo que nunca vivi. Não importava o que os outros pensassem, não importava o que a igreja dissesse, não importava se era tarde demais. Foi assim que eu, Rosa Maria, aos 68 anos, decidi começar a viver de verdade. Primeira coisa, marquei ginecologista em Santarém. Nunca tinha ido. Aos 70 anos, a vergonha. Doutora, preciso saber uma coisa. Ela examinou, confirmou. Senhora é virgem mesmo. Ela não acreditava. Me explicou tudo que nunca ninguém explicou. Sobre prazer, sobre o corpo feminino, que sexo não é pecado, é saúde. Me passou uns cremes, uns exercícios. Disse, Dona Rosa, nunca é tarde para a senhora conhecer seu corpo. Saí de lá diferente. Comprei calcinha vermelha pela primeira vez. Vermelha! Eu que só usava bege ou branca. Depois daquele dia em que descobri a verdade sobre João Batista, passei semanas num torpor. Andava pela casa como uma alma penada, sem rumo. Às vezes me pegava parada na cozinha, olhando para o nada, a água do café transbordando no fogão. Outras vezes, sentava na cadeira de balanço que era dele e ficava lá, balançando para frente e para trás, pensando em tudo que tinha perdido na vida. A raiva veio depois. Uma raiva que nunca tinha sentido antes. Raiva do João, por me enganar por tantos anos. Raiva do Padre Antônio, que sabia de tudo e deixou aquela farsa acontecer. Raiva dos meus pais, que me criaram na ignorância, que me entregaram a um homem que mal conhecia. Raiva de mim mesma por ser tão boba, tão ingênua, tão obediente. Numa manhã, depois de mais uma noite mal dormida, olhei para meu reflexo no espelho do banheiro e não reconheci a mulher que me encarava. Cabelos brancos, rosto enrugado, olhos fundos, sem vida. Quem é você? Perguntei em voz alta para o espelho. O que vai fazer com o resto da sua vida? Foi nesse momento que tomei minha primeira decisão. Precisava entender o que tinha acontecido comigo. Não apenas emocionalmente, mas fisicamente também. Precisava saber se o que aqueles papéis diziam era verdade. Se eu realmente era virgem, aos 70 anos, depois de 45 anos de casada. Decidir ir ao médico foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Para uma mulher da minha idade, criada como eu fui, com tanto medo e vergonha do próprio corpo, isso parecia quase impossível. Mas alguma coisa dentro de mim estava diferente. Uma faísca de coragem, de curiosidade, de vontade de saber a verdade. Procurei no jornal de Santarém por uma médica mulher. Não conseguiria falar dessas coisas com um homem, por mais médico que fosse. Encontrei o nome da doutora Lúcia, ginecologista. Liguei e marquei uma consulta, dizendo apenas que era para um check-up geral. A moça do telefone quis saber se eu tinha plano de saúde. Não tinha. Ia pagar do meu bolso mesmo, com o dinheiro da aposentadoria de João que agora vinha para mim.
No dia da consulta, acordei às 5 da manhã, mesmo o horário sendo só às 10. Tomei banho 3 vezes, coloquei minha melhor roupa, um vestido estampado de florzinhas que usava para ir à igreja aos domingos. Arrumei o cabelo com cuidado, prendi num coque baixo como sempre fazia. Queria parecer respeitável, séria. Queria que a médica me levasse a sério. Cheguei ao consultório 1 hora antes. Sentei na sala de espera, as mãos suadas apertando a bolsa. Olhava para o relógio a cada 2 minutos. Quando a secretária me chamou, minhas pernas mal me obedeciam. A doutora Lúcia era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 40 anos. Cabelos escuros presos num rabo de cavalo, óculos de armação colorida, jaleco branco. Tinha um sorriso gentil, olhos que pareciam realmente ver você. Dona Rosa Maria, não é? Sente-se, por favor. No que posso ajudá-la hoje? Foi como se uma represa estourasse dentro de mim. Antes que pudesse me controlar, as palavras começaram a sair, misturadas com lágrimas. Doutora, eu preciso saber uma coisa. Fui casada por 45 anos. Meu marido morreu faz 2 anos. Encontrei uns papéis dele, uns exames médicos antigos, dizendo que ele não podia, que ele tinha um problema. Acho que nunca, que eu ainda sou... Não conseguia dizer a palavra. Era vergonhoso demais, mas a doutora Lúcia entendeu. Ela me olhou com uma expressão que não tinha pena, nem julgamento, apenas compreensão. A senhora quer saber se é virgem, se o seu casamento nunca foi consumado? Assenti, enxugando as lágrimas com um lenço. Ela me explicou que precisaria me examinar para confirmar. Perguntou se eu concordava. Concordei, mesmo morrendo de vergonha. O exame foi desconfortável. Não tanto fisicamente, mas emocionalmente. 70 anos achando que meu corpo era um templo que não devia ser tocado nem olhado, nem mesmo por mim. E agora ali, exposta daquele jeito. Fechei os olhos e pensei na minha mãe, no que ela diria se me visse naquela situação. Provavelmente diria que eu estava pecando, me condenando. Quando terminou, a doutora Lúcia me ajudou a me vestir e pediu que eu voltasse para a cadeira em frente à mesa dela. Ela se sentou, juntou as mãos em cima da mesa e confirmou o que eu já suspeitava. Dona Rosa, pelo que pude verificar no exame, a senhora realmente nunca teve relações sexuais. Fisicamente, a senhora é virgem, sim. Mesmo já sabendo, ouvi-la dizer isso em voz alta foi como um soco no estômago. Era verdade, então. 45 anos vivendo uma mentira. Mas o que aconteceu em seguida mudou minha vida para sempre. Em vez de me mandar embora com essa informação, a doutora Lúcia fez algo que ninguém tinha feito antes. Me explicou sobre meu próprio corpo. Durante mais de 1 hora, ela me falou sobre a anatomia feminina, sobre como funciona a sexualidade da mulher, sobre prazer, sobre o que é normal e saudável. Usou desenhos, mostrou figuras em um livro médico, explicou tudo com palavras simples que eu pudesse entender. Dona Rosa, sexo não é pecado. É uma função normal do nosso corpo, como comer ou dormir. É algo que pode trazer prazer, conexão entre 2 pessoas. Claro que deve ser feito com respeito, com carinho, com consentimento. Mas não há nada de errado nisso. Enquanto ela falava, eu sentia como se uma venda fosse tirada dos meus olhos. Todas aquelas coisas que a igreja, meus pais e a sociedade tinham me ensinado a temer e esconder eram, na verdade, parte natural da vida. Parte de ser humano, parte de ser mulher. Adotar? Lúcia me explicou que mesmo na minha idade eu ainda podia descobrir essa parte de mim. Me receitou alguns cremes para a secura vaginal comum em mulheres mais velhas. Me ensinou exercícios para conhecer meu próprio corpo, para entender o que me dava prazer. Dona Rosa, nunca é tarde para a senhora conhecer seu corpo, para descobrir essa parte da vida que lhe foi negada. A senhora ainda tem muito tempo pela frente. Saí daquele consultório uma mulher diferente da que entrou. A vergonha ainda estava lá, claro. Décadas de condicionamento não desaparecem numa consulta médica. Mas havia algo novo também. Curiosidade, vontade de descobrir, de experimentar, de viver.
No caminho para casa, parei numa loja de roupas íntimas. Nunca tinha comprado nada além das calcinhas de algodão branco ou bege que usava desde sempre. Entrei com o coração na boca, certa de que todos olhariam para mim, a velha ridícula. Mas a vendedora, uma moça jovem de uns 25 anos, me tratou com naturalidade. Me mostrou várias opções, inclusive um conjunto de calcinha e sutiã de renda vermelha. Essa cor fica linda em pele morena como a da senhora, ela disse. Comprei. Comprei a lingerie vermelha. Eu, Rosa Maria, 70 anos, criada na igreja, viúva recente, ex-virgem perpétua. Vesti aquela calcinha vermelha naquela mesma noite. Olhei-me no espelho do quarto, algo que nunca tinha feito antes. Vi meu corpo de 70 anos, com as marcas do tempo, as rugas, a pele já não tão firme. Mas também vi, pela primeira vez, uma mulher. Não a filha obediente do pastor Jeremias. Não a esposa dedicada de João Batista. Apenas Rosa Maria. Uma mulher de verdade, pronta para descobrir quem realmente era. Comecei fisioterapia para a coluna. Carlos, 52 anos, divorciado, filho de paraense com cearense. Mãos grandes, sorriso largo. Quando ele tocava minhas costas para massagem, eu tremia. Não era medo, era outra coisa. Um dia ele disse: Dona Rosa, a senhora é uma mulher bonita. 70 anos para ouvir isso. Começamos a conversar. Ele sabia minha história, não acreditou no começo. A senhora merece viver, sentir prazer. Foi paciente, muito paciente. Me ensinou que toque pode ser bom, que corpo de mulher é feito para sentir, não só para servir. Depois da consulta com a ginecologista, minha vida começou a mudar. Aos poucos, fui descobrindo meu corpo, usando os cremes que a doutora me receitou, fazendo os exercícios que ela me ensinou. Não vou mentir. No começo era estranho, até meio vergonhoso. 70 anos vivendo como se aquela parte de mim não existisse, como se fosse só fonte de pecado e vergonha. Às vezes me pegava ouvindo a voz do meu pai na cabeça. Mulher direita não toca o próprio corpo. Mas depois, lembrava que meu pai já não estava mais aqui, que eu estava viúva, livre, e que a doutora tinha dito que era normal, natural e até saudável. Foi mais ou menos nessa época que minha coluna começou a doer muito. Primeiro foi uma dorzinha chata, na parte de baixo das costas. Pensei que era da idade, que ia passar, mas foi piorando. Um dia, nem consegui levantar da cama de tanta dor. Tive que chamar minha vizinha, Dona Teresa, para me ajudar. Ela me deu um remédio e disse: Dona Rosa, isso aí é coluna. A senhora precisa de um fisioterapeuta. Meu filho Paulo vai no Carlos, aqui no bairro mesmo. Diz que ele é muito bom. Anotei o endereço e o telefone que Dona Teresa me deu. Fiquei uns 2 dias sem ligar, tomando remédio para dor, mas a coisa não melhorava. No 3º dia, criei coragem e liguei. A mocinha do telefone marcou para a semana seguinte. A clínica de fisioterapia era pequena, numa casa antiga reformada perto da praça principal de Santarém. Logo que entrei, senti cheiro de álcool e um perfume meio de ervas. A moça da recepção era jovem, devia ter uns 20 anos. Me tratou com educação. Preencheu uma ficha com meu nome, idade, endereço e me mandou esperar. Enquanto esperava, fiquei olhando as revistas velhas na mesinha. Todas falando de saúde, exercícios, alimentação. Nada que me interessasse muito. Na parede tinha vários diplomas emoldurados. Um deles era do Carlos, fisioterapeuta formado na Universidade Federal do Pará, especialista em coluna, mais um monte de cursos que eu nem conhecia. Dona Rosa Maria? Uma voz me chamou e levantei a cabeça. Foi a primeira vez que vi Carlos. Homem alto, moreno, cabelos pretos com alguns fios brancos nas têmporas. Usava uma calça jeans e uma camisa branca com o nome da clínica bordado no bolso. Devia ter seus 50 e poucos anos. Tinha mãos grandes, dessas de homem que trabalha, e um sorriso. Ah, aquele sorriso. Largo, sincero, com dentes muito brancos que contrastavam com a pele morena. Sou eu, respondi, tentando levantar e sentindo aquela fisgada na lombar. Deixe que eu ajudo, ele disse, se aproximando e me oferecendo o braço.
Sua mão tocou meu cotovelo de leve, só para me dar apoio, mas senti um calafrio estranho subir pelo braço. Pensei que fosse a dor. Carlos me levou para uma sala pequena, clara, com uma maca no meio, alguns aparelhos que eu não conhecia e um armário branco. Pediu que eu sentasse numa cadeira e começou a fazer perguntas sobre minha dor. A senhora sente dor há quanto tempo? Começou umas 2 semanas atrás, mas piorou muito nos últimos dias. Aconteceu alguma coisa? A senhora caiu, fez algum esforço? Não que eu lembre, só a vida normal. Lavar roupa, limpar a casa. Ele anotava tudo numa ficha, balançando a cabeça. Depois, pediu que eu ficasse de pé e fez vários testes, para levantar o braço, virar para um lado, para o outro. Cada movimento ele observava com atenção. Dona Rosa, a senhora tem uma inflamação na lombar, provavelmente de algum movimento repetitivo, ou talvez até de sentar muito tempo de mau jeito. Mas não é nada grave. Com umas sessões de fisioterapia e alguns exercícios em casa, a senhora vai ficar boa. Enquanto ele falava, eu não conseguia tirar os olhos daquele rosto. Tinha algo nele que me lembrava os atores da televisão, mas sem aquela falsidade. Era um homem de verdade, com algumas marcas de expressão que só deixavam ele mais bonito. A senhora vai precisar vir aqui 3 vezes por semana, pelo menos no começo. Pode ser segunda, quarta e sexta? Concordei com a cabeça. O que mais eu tinha para fazer, além de ir à feira e à missa? Minha vida era tão vazia desde que João morreu. Ou talvez sempre tivesse sido, só que eu nunca tinha percebido. Ótimo. Então vamos começar hoje mesmo com um pouco de massagem para aliviar essa dor, e alguns exercícios bem leves. Carlos pediu que eu deitasse de bruços na maca. Ajudou-me a subir, sempre muito respeitoso, muito profissional. Pediu que eu levantasse a blusa um pouco, só até o meio das costas. Senti vergonha, mas fiz o que ele pediu. A primeira vez que as mãos dele tocaram minhas costas, quase pulei da maca. Não de dor, mas de surpresa. Suas mãos eram quentes, firmes. Começou a massagear devagar, com movimentos circulares. Tá doendo, Dona Rosa? Não, respondi, a voz meio trêmula. A senhora está tensa. Precisa relaxar. Respire fundo. Tentei fazer o que ele pedia. Respirei fundo. Soltei o ar devagar. Aos poucos, fui relaxando sob aquelas mãos fortes que pareciam saber exatamente onde tocar. A dor começou a diminuir, substituída por uma sensação quente, agradável. Durante 20 minutos, Carlos trabalhou em minhas costas. Massagem, alongamentos suaves, uns aparelhos que esquentavam e outros que pareciam dar uns choquinhos bem de leve. No final, me sentia bem melhor. Como se sente agora? Ele perguntou, enquanto me ajudava a sentar. Bem melhor, confessei surpresa. Quase não estou sentindo dor. Ele sorriu aquele sorriso lindo. Que bom, mas vai voltar, viu? Essas coisas não se resolvem de uma vez. A senhora vai precisar ter paciência. Nas semanas seguintes, fui à fisioterapia religiosamente, 3 vezes por semana. Cada sessão durava cerca de 1 hora. Carlos sempre começava perguntando como eu estava me sentindo, se a dor tinha melhorado, se eu tinha feito os exercícios em casa. Depois vinha a parte da massagem, que eu confesso que era minha favorita. Aquelas mãos grandes percorrendo minhas costas, desfazendo os nós de tensão, aliviando a dor. Aos poucos, começamos a conversar durante as sessões. No começo, coisas simples, do dia a dia. O tempo em Santarém, que ora fazia calor demais, ora chovia sem parar. As frutas da feira, os preços que não paravam de subir. Ele me contava sobre o filho que morava em Belém, estudante de engenharia. Eu falava sobre minha vida em Óbidos, sobre como Santarém parecia uma cidade grande quando me mudei. Um dia, depois de quase 1 mês de tratamento, quando já tínhamos certa intimidade, Carlos me fez uma pergunta que ninguém nunca tinha feito antes. Dona Rosa, a senhora é feliz? A pergunta me pegou de surpresa, no meio de um exercício de alongamento. Parei, pensei e respondi com sinceridade. Nunca parei para pensar nisso. A gente da minha geração não pensava em ser feliz. Pensava em cumprir obrigação,
em não fazer feio, em seguir o que Deus e a família esperavam. Carlos me olhou com aqueles olhos escuros e profundos e disse algo que mudou tudo. Dona Rosa, a senhora é uma mulher bonita, inteligente, especial, merecia ter sido feliz e ainda merece. Fiquei sem fala. 70 anos de vida e ninguém nunca tinha me chamado de bonita. Nem mesmo João, nem mesmo no nosso casamento. Senti meu rosto esquentar. Devia estar vermelha como um pimentão. O senhor tá brincando comigo, consegui dizer finalmente. Não brinco com coisa séria, ele respondeu, o rosto sério, mas os olhos sorrindo. Quantos anos o senhor acha que eu tenho? Não sei, uns 45? Tenho 52, ele disse. Divorciado há 5 anos. Meu pai era daqui do Pará, minha mãe cearense. Vim para Santarém depois que me separei para recomeçar. Por que tá me contando isso? Perguntei confusa. Porque gosto de conversar com a senhora. Porque a senhora me ouve de verdade, sem julgar. E porque acho que a senhora também merece saber quem está cuidando da sua saúde. A partir daquele dia, nossa relação mudou. Ainda era profissional, claro. Ele era meu fisioterapeuta. Mas havia algo mais. Uma amizade nascendo. Uma compreensão mútua. E da minha parte, uma sensação estranha no estômago toda vez que o via, como se tivesse borboletas voando lá dentro. Depois de 6 meses, eu decidi. Ia deixar de ser virgem aos 70 anos. O medo, minha filha. O corpo caído, as rugas, as estrias. Mas Carlos, Rosa, você é linda. Cada marca é sua história. Foi devagar, com carinho. Doeu? Um pouco. Mas depois... Meu Deus, depois. Então era isso que me esconderam? Essa sensação, esse prazer? Chorei. De raiva pelo tempo perdido, de alegria pelo que senti. Carlos me abraçou. Agora você sabe, e temos muito tempo ainda. Aos 70 anos descobri o que é ser mulher de verdade. Depois de alguns meses de tratamento com Carlos, minha coluna já estava bem melhor. As dores quase não apareciam mais. Eu me sentia mais forte, mais disposta. Mas continuei indo às sessões de fisioterapia religiosamente. A verdade é que já não ia tanto pela dor nas costas, mas pela dor no coração, que só se acalmava quando eu estava perto dele. Carlos e eu nos aproximávamos cada vez mais. Depois das sessões, às vezes tomávamos um café na padaria da esquina. Conversávamos sobre tudo, a vida dele, a minha, as coisas que gostávamos, os lugares que conhecíamos. Ele me contava sobre o filho que estudava em Belém, sobre a ex-mulher com quem ainda mantinha uma amizade respeitosa, sobre os planos que tinha para o futuro. Um dia, sem nem pensar muito, contei a ele toda a minha história. Sobre o casamento arranjado com João Batista, sobre os 45 anos dormindo ao lado de um homem que nunca foi realmente meu marido, sobre a caixa no fundo do guarda-roupa e a descoberta terrível que mudou tudo. Então a senhora nunca... Ele perguntou, meio sem jeito. Nunca, confirmei, olhando para o meu café, sem coragem de erguer os olhos. Aos 70 anos ainda sou virgem. Parece piada, não é? Mas Carlos não riu. Quando finalmente tive coragem de olhar para ele, vi que seus olhos estavam cheios de compaixão, não de pena. Rosa, ele disse, deixando de lado o Dona pela primeira vez. Isso que fizeram com você foi cruel. Tiraram seu direito de viver plenamente, de conhecer seu corpo, de sentir prazer. Mas sabe de uma coisa? Ainda não é tarde. Como assim não é tarde? Tenho 70 anos, Carlos. E daí? Você está viva, não está? Tem saúde, tem vontade de viver. Idade é só um número. Você merece conhecer essa parte da vida que te roubaram. Aquela conversa ficou dando voltas na minha cabeça por dias. Ainda não é tarde. Será mesmo? Será que eu, aos 70 anos, ainda poderia descobrir o que era ser mulher de verdade? Ter intimidade com um homem, sentir prazer, todas aquelas coisas que a doutora Lúcia tinha me explicado? Nas semanas seguintes, minha relação com Carlos mudou. Havia um novo tipo de tensão entre nós. Uma espécie de eletricidade no ar quando ele tocava minhas costas durante o tratamento, quando nossas mãos se encontravam por acaso na mesa do café. Um dia,
Após a sessão de fisioterapia, ele me convidou para jantar em sua casa. Nada demais, disse, vendo minha hesitação. Só uma comida caseira. Sou bom cozinheiro, sabia? Aprendi com minha mãe cearense. Aceitei, o coração batendo como se fosse pular pela boca. Nunca tinha ido à casa de um homem sozinha, a não ser de João Batista depois de casados. Será que estava fazendo a coisa certa? O que as pessoas iriam pensar? E se alguém da igreja me visse entrando na casa dele? Mas então lembrei das palavras da doutora Lúcia. A senhora ainda tem muito tempo pela frente. E decidi que não ia mais perder nem um minuto dele, com medo do que os outros iam pensar. A casa de Carlos era pequena, mas aconchegante, num bairro tranquilo de Santarém. Uma sala com sofá e TV, uma cozinha americana, um quintal pequeno com algumas plantas. Tudo muito simples, mas limpo e arrumado, o que me surpreendeu para um homem que morava sozinho. O jantar foi delicioso. Carlos não mentiu quando disse que sabia cozinhar. Fez um peixe assado com ervas, arroz soltinho, salada fresca. Abriu uma garrafa de vinho. Eu, que nunca tinha bebido mais que um golinho de vinho na igreja, bebi uma taça inteira e senti o rosto quente, o corpo relaxado. Depois do jantar, sentamos no sofá. Carlos colocou uma música baixinha, daquelas antigas, de quando eu era jovem. Falamos sobre coisas simples, rimos de piadas bobas. E então, de repente, ele segurou minha mão. Rosa, ele disse, a voz mais séria. Preciso te dizer uma coisa. Acho que já deu para perceber, mas estou apaixonado por você. Meu coração disparou. Aos 70 anos, pela primeira vez na vida, um homem dizia que estava apaixonado por mim. Não um casamento arranjado, não uma transação entre meu pai e um pretendente. Paixão de verdade. Carlos, eu... Tentei falar, mas as palavras não saíam. Eu também sinto algo por você, mas tenho medo. Tenho 70 anos, sou virgem, não sei nada sobre... essas coisas. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava o rosto todo. Não precisamos fazer nada que você não queira. Podemos ir devagar, no seu tempo. Ou podemos só ficar assim, juntos, conversando, sem nada mais. Olhei para ele, 52 anos, um homem bonito que poderia estar com qualquer mulher mais jovem, mais experiente. E por alguma razão que eu não entendia, ele me queria. A mim, Rosa Maria, 70 anos, cheia de rugas e histórias, mas sem nenhuma experiência no amor. Foi então que tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Carlos, disse, a voz tremendo um pouco. Quero sentir tudo que nunca senti. Quero que você me ensine. Ele me olhou por um longo momento, como se certificando de que eu estava falando sério. Então se inclinou devagar e me beijou. Um beijo suave, gentil, mas que fez meu corpo inteiro despertar, como se uma corrente elétrica passasse por ele. Quando nos separamos, ele segurou meu rosto entre as mãos. Tem certeza? Perguntou. Fiz que sim com a cabeça, incapaz de falar. O quarto de Carlos era simples como o resto da casa. Uma cama de casal com lençóis brancos, uma cômoda, um guarda-roupa. Ele acendeu apenas o abajur, criando uma luz suave, acolhedora. Estou com medo, confessei, sentada na beira da cama. Não sei o que fazer. Não precisa ter medo, ele disse, sentando ao meu lado. Vamos descobrir juntos, e se em algum momento você quiser parar, é só dizer. O que aconteceu a seguir foi a coisa mais bonita que já vivi. Carlos foi paciente, gentil, cuidadoso. Quando viu minha vergonha do meu corpo envelhecido, com as marcas do tempo, ele beijou cada ruga, cada estria. Você é linda, Rosa. Ele sussurrou. Cada marca no seu corpo conta uma história. Sua vida está escrita aqui, e isso é lindo. Quando finalmente nos tornamos um só, senti uma mistura de dor e algo mais, algo novo e maravilhoso que foi crescendo até tomar conta de todo o meu ser. Foi como se por um momento todas as estrelas do céu de Santarém tivessem explodido dentro de mim,